Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Paulo Bauer sobre financiamento de campanha. Senador, queria agradecer a sua presença, primeiramente, aqui no nosso programa e abrir a nossa conversa falando sobre essa questão que gera polêmica. Nós estamos com uma reforma política tramitando na Câmara, uma no Senado e nas duas casas. Financiamento de campanha é um tema que divide opiniões, é espinhoso, trava o andamento dessas reformas. Então, eu gostaria de saber do senhor. A gente está vendo, por exemplo, o julgamento no STF do caso do Mensalão, onde pelo menos fica muito claro que há o uso de caixa 2 nas campanhas eleitorais. O senhor acredita que financiamento público de campanha pode alterar esse problema? Para começar, o problema do caixa 2? Olha, eu devo inicialmente concordar com você, Tânia, de que é um tema polêmico, é um tema difícil. A sociedade brasileira, de uma maneira geral, tem uma certa resistência à ideia do financiamento público, porque a sociedade entende que financiamento público significa pegar dinheiro que seria para hospital, para escola, para segurança pública e gastar em eleições. Pois eu posso afirmar que se o financiamento for público, a campanha fica mais barata, o eleitor sai beneficiado, porque não vai faltar dinheiro nem para a saúde, nem para a educação, nem para a segurança pública, uma vez que os recursos que vão ser gastos vão permitir que os melhores sejam eleitos de uma forma mais igual, sem que se estabeleçam alguns compromissos impublicáveis que beneficiam a uma empresa que deu mais dinheiro para um determinado candidato, como, aliás, é dito que aconteceu no caso da construtora Delta, no caso do Cachoeira, que está tomando conta do país. E só para se dar uma observação e se fazer uma observação, o tempo que nós estamos gastando aqui no Senado e na política brasileira para discutir na CPI do Cachoeira, para caçar mandato, para questionar os atos do governo federal com obras do PAC que foram entregues muito mais a uma empresa do que para outras, só o tempo que nós perdemos nisso seria muito melhor empregado se nós estivéssemos cuidando daquelas prioridades do cidadão, das prioridades que todos anunciam na campanha eleitoral que serão motivo e objeto do seu mandato. Senador, o senhor já levantou aí um ponto importante. Por exemplo, quando o senhor fala da questão da investigação da Delta, que acabou favorecida na captação, vamos dizer assim, de obras públicas, como é que a gente vai conseguir, que mecanismos a gente poderia ter para que o financiamento público de campanha também não provoque distorções, ou mesmo desvios, ou mesmo uma distribuição desigual? Que mecanismos seriam criados para que isso acontecesse? Primeiro, nós temos a Justiça Eleitoral como órgão regulador das eleições, fiscalizador das eleições e o órgão que juridicamente dá às eleições e a todo o processo eleitoral transparência e segurança. Eu confio muito na Justiça Eleitoral, que tem dado excelentes exemplos na história política do país sobre competência e imparcialidade. A votação eletrônica que se faz no Brasil é inédita no mundo, é o melhor sistema que nós conhecemos, os julgamentos são transparentes e, por isso mesmo, a Justiça Eleitoral teria um grande papel na fiscalização e no estabelecimento de regras. Penso que essas regras deveriam estabelecer basicamente o seguinte: todos os partidos políticos teriam recursos à sua disposição, de acordo com o número de filiados que eles possuem, por exemplo, ou de acordo com o número de parlamentares que eles possuem. Também pode ser um critério. Uma espécie de cláusula de barreira. Exato. Você já evitaria uma proliferação de pequenos partidos? Não, até os pequenos teriam recursos também. Mas na proporção do seu desempenho. Porque teria um mínimo para todos os partidos, mesmo que o partido não tivesse nenhum deputado, um mínimo ele teria. Uhum. Assim ele poderia desenvolver uma campanha e começar a sua história. E não iria ser um partido que estaria leiloando tempo de televisão, leiloando espaço político quando viesse a discutir, por exemplo, a possibilidade de uma coligação. Nem sempre essas discussões, essas negociações são republicanas, são transparentes. Eu mesmo considero que um partido pequeno que tem aí 1 ou 2 minutos de tempo no horário eleitoral gratuito
negociar a sua participação numa chapa de candidato a prefeito, por exemplo, em troca de uma secretaria, de 2 secretarias no município, é algo que deveria ser proibido. E aqui a gente começa a deixar claro para quem nos assiste como o financiamento da campanha reflete tanto na representação da sociedade, não é? Exatamente. Como nas relações entre poder público e poder privado. Exatamente. Então, esse realmente é um ponto que pode mudar muita coisa na qualidade da nossa política. Melhora na qualidade, deixa o político eleito mais comprometido com o eleitor e menos comprometido com o financiador. Nós, além disso, vamos ter todas as contas de campanha registradas e legalizadas, não tem mais essa história de caixa 2, etc, etc, porque é dinheiro público. E eu diria que todos os partidos políticos, ao receberem o valor e destinarem isso a todos os seus candidatos de uma forma igual, porque haveria necessidade de regras que fizessem com que todos os participantes de um processo eleitoral fossem contemplados com recursos, para que um não fosse mais, o outro candidato fosse aquinhoado e atendido com menos. E ainda poderíamos dizer, Tânia, que dá para fazer algumas coisas para diminuir o custo da campanha. Por exemplo, um dia o Brasil teve a coragem de adotar uma regra que proibiu, por exemplo, a distribuição de brindes, proibiu o pagamento de showmício, proibiu as festanças e as comilanças, porque isso era uma regra da política brasileira. E a gente saía do debate de conteúdo dos candidatos para participar de festas. Exatamente. Não é? E hoje não há mais ninguém no Brasil, que eu conheça, cobrando do candidato algum tipo de brinde, ou algum show, ou algum jantar. Isso não existe mais. E se o povo brasileiro se adaptou a essa regra, eu imagino que se adaptaria, por exemplo, a uma nova realidade. Candidato tem que falar no programa de televisão sem maquiagem. Não precisa de marqueteiro para dizer a ele o que ele tem que falar. Porque depois de eleito, o deputado ou o senador não usa maquiagem. Não tem marqueteiro para lhe dizer aqui no plenário, na hora da votação, se ele deve votar assim ou assado, se está na hora de falar de saúde ou está na hora de falar de educação. Quando a eleição acabou, o mundo volta a ser real. E isso exige de nós um pensamento, uma reflexão, no sentido de que na campanha também temos que viver o mundo real. O eleitor tem que ver o candidato como ele é. Se ele tiver uma ruga, ele será eleito com a ruga. Não dá para tirar a ruga dele num Photoshop e depois no plenário ele volta a ter ruga. Isso não existe. Nós temos que ter linguagem tranquila, transparente e natural. Não se pode usar na hora da apresentação do programa de televisão uma linguagem, palavras perfeitas, e depois na tribuna a gente vê que o eleito nem sempre tem essa condição. Então seria mais tranquila, mais barata e muito mais próxima e mais identificada com o eleitor uma campanha nessas condições. Essa austeridade, vamos dizer assim, essa maneira mais enxuta de fazer campanha, centraria mais a campanha então no debate do tema? Sim, e além disso ainda fortaleceria os partidos, que é uma coisa que no Brasil nós precisamos contemplar. Os partidos políticos no Brasil estão fracos, estão fragilizados. Até o PT, que foi o vitorioso das últimas 3 eleições presidenciais, hoje é um partido fraco. E a que o senhor atribui esse enfraquecimento? Os partidos enfraqueceram porque, de um lado, um grupo partidário, político, ideológico ficou muito tempo no poder depois da transição democrática. Nós tivemos aí o PRN, depois nós tivemos o PMDB participando e comandando o país, tivemos com a morte do Tancredo, tivemos impeachment de presidente, tivemos, enfim, toda uma história longa que chegou a um processo de cansaço. Felizmente, o presidente Fernando Henrique conseguiu, durante 8 anos, unir e reunir forças políticas que permitissem a construção de um novo momento, de um novo caminho para o Brasil, principalmente do ponto de vista econômico. Mas a chegada do PT ao poder trouxe uma expectativa diferente para o povo brasileiro. Hoje, completamente distorcida e que afronta a inteligência nacional quando se vê, por exemplo, o julgamento de todo esse processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal, que comprovadamente existiu e é conceituado pela Procuradoria-Geral da República como crime. Portanto, os partidos se desgastaram num processo que nós não podemos estabelecer como um processo de culpa deste ou daquele.
mas como um processo que resultou de toda essa transição democrática que nós vivenciamos e que agora finalmente está colocada com toda a sua clareza, com toda a sua amplitude para a sociedade. A partir de agora, nós precisamos começar a construir com todo o esforço, com todo o empenho, a estruturação dos partidos e, principalmente, a presença da sociedade, do cidadão, no exercício pleno da cidadania, na escolha do seu representante no processo de eleições, e isso passa, sem dúvida nenhuma, pelo financiamento público de campanha. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer. Agradeço você também que nos acompanha, agradeço pela sua atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.